Bem-vindos à segunda parte. Estávamos falando da máquina de Xerox e agora eu gostaria de passar um outro case para vocês. Quem nunca foi naqueles bancos lotados? Quem nunca teve que enfrentar aquela fila do caixa? Hoje em dia não é mais tão necessário, mas lembre-se antigamente, quando tinha aquelas agências do banco que eram enormes, aquelas agências do banco que tinham lá 50, 100 caixas com pessoas no atendimento. Você sabe o seguinte, que tem uma empresa, tem um tipo de empresa que nunca vai falir, né? Tem um tipo de empresa que eles sempre estão buscando inovar, sempre estão buscando diminuir os custos e aumentar o lucro. E mesmo agora, naquela época de crise e tudo mais, eles continuam ganhando mais e mais dinheiro. E é o banco, né? O banco é essa empresa. Então, o modelo do banco, o modelo de negócio do banco, ele é muito legal na questão de inovação. O que aconteceu? Depois aquele tempo onde tinha muitos caixas em atendimento, o banco começou a olhar e falar: nossa, mas grande parte do meu lucro, né, do meu possível lucro vai para pagar as pessoas. Eu tenho um ativo trabalhista muito grande, né? Ou, vamos dizer, falar bem a verdade, um custo trabalhista muito grande. Você sabe, lá dentro da tua empresa, a parte de pessoal deve ser uma das partes mais caras, se não a mais cara de dentro da tua empresa. E o banco, ela olhou exatamente a mesma coisa. Ela falou: eu realmente preciso eliminar essas pessoas. Eu preciso achar um jeito em que eu não precise ter pessoas no atendimento. Porque os serviços que eles fazem, eles podem ser desenvolvidos de outra maneira. E o banco continuou pesquisando, continuou tentando inovar, até que ele chegou num outro modelo de negócio, onde ele conseguiu substituir as pessoas por máquinas. Parece o sonho de qualquer pessoa da indústria eliminar as pessoas e colocar as máquinas. Isso desde a Revolução Industrial. Mas nunca tinha se visto algo assim dentro do banco. Né? O atendimento ao cliente é tão importante. Como é que você vai substituir por máquina? Você imagina só o bloqueio, você imagina só a resistência que o banco em si, os gestores do banco tiveram quando alguém surgiu com essa ideia: vamos substituir as pessoas e vamos colocar máquinas. E aconteceu isso aqui. Isso é tão normal dentro das agências hoje. Você está tão acostumado que você nem lembra mais daquela época em que você tinha que ir na fila do caixa, passava um dia, perdia tempo só para poder pagar umas continhas, principalmente as contas da empresa, ou então para quem já tinha uma empresa maior, tinha um office boy que fazia essas coisas. Mas você imagina só a resistência que o banco teve. Mas ainda assim, você imagina o quanto essa inovação trouxe para dentro do banco. Quanto de dinheiro, quanto de lucratividade a mais isso trouxe. Alguns bancos até, se você perceber, tem algumas agências que elas estão cortando o atendimento interno e estão colocando só caixas eletrônicos. Por quê? Todos os serviços você pode fazer no caixa eletrônico também. Tem gente que não gosta. Realmente, tem gente que não gosta, que tem resistência a fazer os serviços no caixa e quer fazer no caixa eletrônico. Mas o banco, muito inteligente, ele está eliminando os caixas, pessoas mesmo. Por quê? Para forçar as pessoas a utilizarem o caixa eletrônico. Porque o caixa eletrônico ele é seguro. A maior parte das pessoas já sabe mexer no caixa eletrônico. E por isso, trazem para cá. Mas eu gostaria de falar para vocês sobre um conceito maior, e até que foi o banco que inventou. O banco, antigamente, ele buscava ter agências em todas as partes da cidade, em todas as partes do país. Quanto mais longe a cidade precisava ter também, porque ele precisava ter uma distribuição muito boa. Só que o banco começou a perceber que isso não adiantava mais. Ter uma agência bem localizada na era digital não era tão necessário assim. Porque você não precisava ter uma agência para o cliente ir até a agência. O que você precisava fazer era construir uma agência dentro da casa do cliente, dentro da empresa do cliente. E como é que eles fizeram isso? Eles fizeram isso colocando os serviços bancários dentro do teu computador, dentro do teu smartphone. Eles trouxeram o banco até o cliente. O que pode ser mais perto para o cliente ir do que simplesmente pegar o smartphone, do que simplesmente na empresa dele, na casa dele. Isso transformou muito o conceito de banco. Hoje, eu pelo menos, você deve fazer a mesma coisa, mas eu pago para não precisar ir no banco. É só quando realmente é altamente necessário, minha gerente me liga: Felipe, vem aqui no banco que eu preciso conversar com você. Eu falo: não, dá para resolver por telefone? Dá para resolver pela internet? Se der, eu não vou no banco. Porque eu tenho alergia a pegar aquela fila, eu tenho alergia a ter que ir lá e tentar estacionar, pegar congestionamento. Se eu posso fazer isso de casa, por que eu vou fazer no banco? E é exatamente essa comodidade que nós temos que dar para o nosso cliente. É exatamente esse ponto de comodidade. Vocês entendem? O que o banco fez? O banco trouxe a agência até o cliente. E é sobre isso que eu queria falar para vocês. Não sei se vocês veem uma similaridade entre isso que eu estou falando e o negócio de vocês hoje. Existe alguma agência mais perto, uma agência do correio, existe agência mais perto do cliente
do que uma agência dentro do cliente. E eu não estou falando de você fazer realmente uma agência fisicamente dentro do cliente, mas eu estou falando de você levar seus serviços para o cliente. E como é que você pode fazer isso? Eu vou explicar para vocês logo em seguida, mas eu gostaria, antes de deixar vocês pensando sobre isso, e gostaria de colocar alguns fatos para vocês sobre o e-commerce, que eu acredito que seja uma grande revolução. O e-commerce está crescendo exponencialmente hoje no Brasil, e há alguns anos ele já tem crescido muito. Hoje a gente tem um crescimento mobile muito grande, e eu gostaria de passar para vocês um pouco desse cenário econômico, e eu gostaria de passar para vocês um pouco disso. Como é que vocês podem aproveitar esse mercado inteiro? Porque por mais que eles vendam através da internet, o pessoal do e-commerce eles precisam entregar de algum jeito. E vocês estão batalhando contra as transportadoras para poder enviar isso via correio. Deixa eu passar para vocês um pouquinho. Primeiramente sobre o Mercado Livre. O Mercado Livre hoje é uma estrutura imensa que vende milhões por ano, mas ainda em questão de crise, vocês vejam, 2015 para 2016, o Mercado Livre está crescendo 13% em faturamento. Está crescendo 13%. O volume, que é algo muito interessante para a gente, porque o que interessa para a gente não é o valor, mas quantas caixas, o volume está crescendo 45,6%. É assustador no momento de crise você crescer 45,6% de volume. Imagine que quanto mais volume o Mercado Livre fizer, maior volume você vai poder entregar também. Volume entregue pelo Mercado Envios, que é algo extremamente interessante, cresceu 70%. Todo mundo está começando a preferir o Mercado Envios. Isso é muito bom para a gente do correio. Quanto mais Mercado Envios, maior a possibilidade nós temos de ganhar dinheiro. Deixa eu passar para vocês, não só sobre o Mercado Livre, mas deixa eu passar um panorama geral para vocês. Um cenário geral sobre o e-commerce. O e-commerce tem um crescimento previsto, agora nesse ano de 2016, de 18%. Claro, está crescendo muito o número de e-commerces e cada um tem um crescimento diferente. Grupo B2W, Grupo Cenova, cada vez estão vendendo mais. Grupo Walmart, mas o crescimento médio previsto é de 18%, o que já é muito. Você pensa, no momento de crise, 18%, isso é um crescimento assombroso. E o tamanho do mercado? Muita gente, eu falei várias vezes crise para vocês aqui, porque muita gente fica falando para mim, Felipe, e a crise? Como é que eu vou crescer durante a crise? É muito difícil durante a crise, veja o PIB do Brasil, veja o governo, mas veja só, o tamanho do mercado do e-commerce no Brasil, o tamanho do mercado é de 56,8 bilhões de reais. É muita coisa. É muito dinheiro no mercado. O dinheiro está disponível no mercado. Ele está disponível para quem quiser aproveitar, para quem quiser inovar e pegar uma parte desse mercado. Pensa só, o que seria pegar 1% desse mercado de 56,8 bilhões? É muito dinheiro que está no mercado e está ali, só para você ir pegar. E algo que é muito interessante para a gente, qual é a quantidade de encomendas enviadas no Brasil hoje através dos e-commerces? 190,8 milhões de encomendas. É muita encomenda para a gente enviar pelo correio, né? É muita encomenda para você aproveitar. E se você pegar uma parcela dessa, você já consegue faturar muito através dos correios. Se você quiser saber mais informações, existe o sindicato dos e-commerces, existe esse site E-Commerce News, onde você pode ver todos esses dados. Bom, e eu estava falando para vocês como vocês podem inovar e aproveitar esse mercado de e-commerce e melhor do que isso, como é que você pode colocar a agência dentro do cliente, que é algo que eu falei para vocês anteriormente. O melhor jeito de você fazer isso é através da pré-postagem. O cliente, antigamente no correio, ele ia até a agência do correio para entregar as caixas, para postar as caixas. Mas deixa eu contar uma história para vocês. Na semana passada, antes da gente vir para o evento, a gente tinha um cliente que ele tinha uma agência do correio na frente da agência dele. E nós da GF Vila Bancária ganhamos esse cliente. Como que nós ganhamos ele? Ele antes precisava colocar todas as encomendas dele, colocar etiqueta e tudo mais, e atravessar a rua. Você pode pensar que é pouco. Ele só tinha que atravessar a rua para deixar as encomendas. Agora você pensa o seguinte, tudo o que pode acontecer nesse cliente atravessando a rua. Ele pode mandar um funcionário, o funcionário ser atropelado, ele pode derrubar as caixas no chão e pode quebrar alguma coisa. Parece que eu estou sendo pessimista, né? Mas na mente do cliente, isso é difícil. E quanto mais fácil for para ele postar as encomendas, melhor. Você pensa que o vendedor, né, aquele cara do e-commerce, ele gosta de vender. Ele gosta de fazer marketing, ele gosta de atender os clientes dele e faturar cada vez mais. O que importa nesse caso é quanto dinheiro ele ganha. E a parte, quando ele chega no correio, é a parte que ele não gosta. Essa logística toda, que pra gente é legal, que a gente gosta, que o pessoal traga encomendas pra gente, é a parte que o dono do e-commerce não gosta, seja qual e-commerce for. Para ele é problema, tem que ir lá, enfrentar a fila,
postar todas as encomendas dele, isso é ruim. Você imagina quem tem um volume grande de encomendas. Aí surgiu uma coisa muito legal, que a maior parte das agências já faz. Provavelmente, o maior faturamento da tua agência hoje, ela não é através do mercado à vista, mas é através do mercado de contratos. E para solucionar esse problema, quanto mais contratos você fizer, mais dinheiro você ganha. E aqui está a minha proposta para vocês. Nos meus estudos com relação a correio, nos meus estudos de inovação, a inovação que está mais perto, a inovação que vocês devem fazer hoje e que eu aconselho como consultor para vocês, é realmente fazer a pré-postagem. O que é pré-postagem para quem não conhece um pouco do conceito? E quando eu digo conceito, ele é um conceito, mas ele é real, ele já acontece em muitas agências. A pré-postagem é quando o cliente consegue, através de um sistema de gestão, o cliente já consegue colocar os dados do cliente dele, né, os dados da entrega, os dados do remetente e do destinatário, ele já consegue colocar no próprio software e ele já faz as etiquetas através desse sistema de gestão. Ou seja, o trabalho que era muito grande para esse cliente, aquele trabalho que ele tinha que ficar fazendo as etiquetas no Word, ou então ele fazia os cálculos todos no Excel e não ficava nada padronizado, e muitas vezes, muitos e-commerces hoje ainda tem que escrever as etiquetas à mão, isso não precisa acontecer mais. Através de um sistema de gestão, o cliente ele pode pré-postar a encomenda, ele já pode gerar uma etiqueta e imprimir essa etiqueta. Dessa maneira, ele poupa tempo. E toda aquela coisa que ele não gosta de ir até o correio começa a se tornar muito mais fácil. Você está fazendo que nem os bancos fizeram, você consegue dar mais comodidade para o cliente. Você consegue implantar esse sistema dentro do cliente, e o que pode ser mais perto para o cliente do que realmente um sistema dentro dele, ao invés dele ter que sair e postar numa agência dos correios. Pense nisso. Bom, o que mais a pré-postagem melhorou? A pré-postagem, ela traz a possibilidade para você, agora como agência, de você não ter que ficar conferindo encomenda por encomenda e você tem que fazer venda por venda no Sara. Ou pior ainda, você tem que ficar digitando o conteúdo das etiquetas no Sara. Isso toma muito tempo. Isso faz a tua agência ficar muito operacional. Como eu falei, a gente sempre tem que ficar buscando redução de custo e aumentar a produtividade dentro da agência. Portanto, a pré-postagem ela vem de um jeito para você já, vem para o teu sistema, onde você integrando com o Sara, você consegue fazer a venda toda automática. Você consegue fazer venda de várias encomendas em questão de pouco tempo. A única coisa que você vai ter que fazer dentro da agência é ver o peso e ver as dimensões da caixa. Então, com isso, vocês vejam que vocês criam uma vantagem competitiva sobre outras agências que não utilizam a pré-postagem. Para o cliente é muito mais fácil você utilizar a pré-postagem. Muito do trabalho operacional que acontece dentro da tua agência, o que é? É você ter que ceder para o cliente informações sobre a postagem dele. Muitas vezes ele não tem o número de rastreamento, muitas vezes ele não sabe a situação da postagem. E o que ele precisa fazer? Ele entra em contato com a agência e fica perguntando: minha postagem está onde? Minha postagem está como? Deu DH? Não deu DH? Como é que funciona? Quando vai ser entregue? Hoje, com o recurso da pré-postagem, se ele tiver esse software lá com ele mesmo pode ver essas informações através do software. Fica muito mais interessante. Você reduz muito o trabalho operacional e, ao mesmo tempo, você perde muito menos tempo tratando as encomendas. Com isso, logicamente, você consegue aumentar o número de contratos que você pode fazer. Muitas vezes, a agência ela não tem espaço geográfico, né? Ela não tem espaço físico necessário para ele poder tratar todas as encomendas. Mas se você conseguir aumentar a velocidade de tratamento das encomendas, você consegue assinar mais contratos porque você consegue tratar todas essas encomendas com rapidez. E quando você diminui todo esse trabalho operacional, você consegue aumentar a eficiência e também aumentar o número de encomendas tratadas. Porque eu sei que através da pré-postagem você vai conseguir fechar muito mais negócios. Mas não adianta ter vários clientes se você não conseguir atender eles de uma maneira boa. Se você não conseguir realmente dar vazão para as encomendas dele. Por isso que você precisa de um recurso que deixe sua agência eficiente, que deixe sua agência menos operacional e mais comercial, que você possa realmente até transformar alguns dos seus funcionários operacionais em vendedores. Claro que a gente dentro do workshop aqui, a gente não poderia deixar você sem um outro recurso. E aqui no workshop nós estamos apresentando, para quem está aqui, a balança de cubagem também, que ela auxilia muito o processo dentro do e-commerce, dentro da agência. Ela auxilia muito porque o peso e as dimensões, elas podem ser automatizadas através da balança. E essa balança integrada com o sistema de gestão, fica muito mais fácil. Você só coloca a caixa em cima da balança e pronto. O sistema totalmente integrado já mede as dimensões e já mede o peso. E você perde muito menos tempo.
Eu vou deixar para vocês um link se vocês quiserem ver um pouco mais sobre a balança de cubagem, que é um grande parceiro nosso e realmente aumenta muito a velocidade de tratamento das encomendas dentro da agência. Beleza? Gente, se vocês olharem aqui mais para baixo, vocês podem ver que tem uma segunda palestra, a palestra também do Marco Dutra, que vai falar sobre o sistema de pré-postagem. Obrigado e qualquer dúvida nós estamos à disposição.